o DPR, eu esqueci como é que é o nome inteiro da banda, do Protesto à Resistência. O segundo é a Pangeia, do Bruno, não lembro o resto do nome. Depois eu coloco no grupo. E o terceiro é Gangorra, do MC Cid. Perfeito. É hip hop, as 3 indicações de hip hop, querido? A primeira e a segunda são... Não, a primeira é rap, a segunda e a terceira são... Que show, querido. Depois tu escreve aqui também, porque aí o que acontece? Quando a gente grava a aula, os comentários ficam gravados também, tá? Então escreve para nós aí, querido, nos comentários, que depois eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V. A Jennifer Bergman, professor canta muito, amava as cantorias no Independência. Jennifer, tu é aquela menina que tem uma irmã também, assim, muito parecida contigo? Só para eu me lembrar aqui, porque, né? Os Alzheimer da vida aí. Hein, Jennifer? Eu tô louco da cabeça. Hein, Jennifer? Fala comigo. Eu tive... Não, aí o Henrique também é do Independência, né, Henrique? Olha, que show, gente. Como é massa poder ver esse pessoal, né? Vocês estão tudo grande e a gente vai ficando com o cabelo branco. Jennifer, tu tem uma mana, Jennifer? Eu tô louco da cabeça. Tu tem uma irmã gêmea, Jennifer? Não fique, não dá para ficar chateado. Ó, então eu tô... Quem é a Jennifer? Eu vi só o professor... Vocês não se magoem comigo, tá? Essa é a real. Não dá para se magoar, Cristiane. Professor tem muito aluno. Esse ano eu tô com 40 turmas, gente. Então não tem condições. Não tem condições. Esse ano, literalmente, eu tô com uns 800 alunos. Então vamos tocar o barco, né? Vamos começar? Vamos começar. É bastante aluno, gente. Então é isso aí mesmo, né? Então, tá? Me perdoem aí as minhas rateadas aí de esquecimento, parará, piriri. Turma, vamos lá então. Nós somos 60 bonitos e bonitas e a gente vai estudar um assunto extremamente importante, que é a questão do poder. É óbvio que numa aula este assunto não tem como ser esgotado, ok? Ele é um assunto que não se esgota, tá certo? Então, partilhando novamente a minha tela aqui, agora vamos partilhar o assunto, tá? Tá escrito aula 7, porque nós estamos na 7ª semana, tá certo? Mas algumas aulas ficaram para trás, no sentido de que o professor produziu muito material nesse tempo, tá certo? Nessas 7 semanas o professor produziu bastante material, só que o nosso tempo ele é muito curto, ok? Então, é algo que eu estou pensando para o próximo ano, é tentar organizar a minha vida para disponibilizar 2 horários. Um somente para filosofia e um somente para sociologia. Isso se a ONG, né, se o projeto não conseguir um outro prof, né? Porque é óbvio que se tiver um outro professor para dividir essa grande quantidade de conteúdo, vai ser melhor para todo mundo. Vai ser melhor para os alunos, que vão ter uma qualidade melhor, vai ser melhor para mim, vai ser melhor para o outro colega que vem para somar. Então, a ideia do professor não era dar as 2 matérias. A minha ideia era ficar só com a filosofia, mas diante aí dessa questão de demanda, do projeto não ter conseguido um professor de sociologia, eu acabei pegando as 2 matérias, tá bom? E aí, vamos lá, né? Por que pegar as 2 matérias? Porque elas andam juntas, na verdade. As 2 matérias, filosofia e sociologia. Por exemplo, turma, esse assunto de hoje, ele é um assunto que cabe dentro da filosofia, e cabe dentro da sociologia. Então, quem já teve aulas relacionadas ao poder, e a gente vai trabalhar agora sociólogos e filósofos que falaram sobre isso, vocês vão se encontrar aí, ó, eu tive isso em sociologia, eu tive isso em filosofia, tá? Primeiro lugar, então, turma, dentro dessa questão do poder, é entender que esse poder, ele é material, é um poder simbólico, ele é um poder que a gente percebe nas relações políticas, mas também nas nossas relações. Então, o poder, para Foucault, por exemplo, ele está na microfísica, ele está não só numa questão macro, sabe? Nós sendo oprimidos por um Estado, então o poder não é só neste tipo, nós somos o povo, a sociedade, a classe popular, e nós somos os oprimidos enquanto a elite é opressora. Existe esse tipo de poder, e quem vai falar sobre isso é Marx.
Só que Foucault, ele está trazendo a ideia de que poder não é somente essa relação de opressor e oprimido. Existem tantas coisas no nosso meio, tantas coisas nas nossas relações, que também, por vezes, nos colocam nas relações de oprimidos e, em algumas situações, também nos coloca como o opressor da jogada. E quando a gente vai falar, então, de poder, e a gente vai começar a trazer, junto com o poder, as questões de democracia, as questões de governo. Então, por exemplo, democracia, autoritarismo, totalitarismo, todas as formas de governo são modos de entender e de se manifestar esse poder. Tem poder na democracia? Tem. Tem poder num regime totalitário? Tem. Mas como é que o poder se manifesta numa democracia e como é que o poder se manifesta num regime autocrático, num regime de um único partido, por exemplo? Então, sempre haverá poder, sempre haverá. A questão é quem é que detém, ele é partilhado, ele não é. E um dos primeiros filósofos a tentar trabalhar a questão do poder é Maquiavel. Eu me lembro que teve uma menina numa das aulas que estava estudando Maquiavel, inclusive pediu uma fala de Maquiavel. Não me lembro quem foi agora. Mas Maquiavel, ele é importantíssimo dentro desta questão do poder e da política. Então, Maquiavel, acho que é o primeiro filósofo aqui que a gente precisa trazer para a sala de aula, tá? Tá todo mundo acordado aí, turma? Não tá ninguém dormindo? Tá todo mundo de pé? Dá um sinal aí. Ok, tá bom, turma? Então, vamos começar com Maquiavel. Primeiro, brigadão pelas indicações. Primeiro lugar, então, Maquiavel. Vamos falar que Maquiavel não era maquiavélico, né? Para quem é mais antigo aqui na parada, daqui a pouco já tenha escutado essa frase que aquela pessoa é trimaquiavélico. Então, hoje em dia, a palavra maquiavélico, ela tem um sentido pejorativo de uma pessoa que faz de tudo para alcançar o que quer, que puxa o tapete do outro. O maquiavélico hoje seria o talarico, sabe os talarico de plantão aí, né, que fica botando a amizade em prova, porque se encanta com alguém que daqui a pouco não precisaria se encantar, desrespeita a amizade alheia em nome de uma paixonite. Isso é a talaricagem de hoje em dia. Então, o maquiavélico é aquele que, pelo seu sonho, pelo seu ideal, pela sua realização, não tem nada a perder. Inclusive, vai puxar o tapete do outro se tiver que puxar para alcançar um cargo numa empresa. Só que Maquiavel, ok? Não era maquiavélico, ok? Vamos entender que Maquiavel, ele é um cientista, filósofo, político e realista. Acho que a primeira coisa, assim, que às vezes cobra nos Enems, né? Que eu já vi exercícios sobre isso. Inclusive, a professora Roberta está pedindo que a gente mande uns exercícios para um simulado. O professor vai colocar exercícios de Maquiavel, tá? Porque Maquiavel é um dos caras que mais caem dentro do Enem. O Enem gosta muito da filosofia política, tá? Enem gosta muito da política, enfim, e a filosofia política vale a pena estudar melhor, enfim, vale a pena aprofundar. E Maquiavel, então, é um cara que muito seguido cai no Enem. Maquiavel, então, turma, ele é um cara que ele é realista. O que significa isso? Ele não está escrevendo sobre como a política deve ser. Ele está escrevendo como a política é, aquilo que ele está observando. E nos estudos dele, ele vai observar os reis da Idade Antiga até a Idade Moderna, e ele vai perceber que o rei, ele, se tiver que ser cruel para permanecer no poder, ele será cruel. Então, Maquiavel não está dizendo que o rei tem que ser cruel ou que a gente tem que ser cruel para chegar no poder. Não se trata disso. Se trata de uma observação empírica em que ele está percebendo que os reis, eles buscam, ao mesmo tempo, serem amados, mas também serem temidos e cruéis. E se eu não souber o que fazer, diante de um acaso que venha no futuro, eu preciso ser mais temido e cruel do que amado. Porque se eu for um rei muito bondoso, as pessoas subirão em cima de mim.
elas vão abusar da minha bondade. Se eu sou uma pessoa que somente diz sim para o meu povo, já vamos falar sobre isso, ok? Já vamos falar sobre isso, Bianca. Aí, ó. A questão... Já vou trazer a frase, então, já que Bianca colocou ali, né? Não tem problema, pode dar spoiler mesmo, pode dar spoiler. Os fins justificam os meios. Vamos entender que essa frase, ela pode me ajudar a entender Maquiavel, mas Maquiavel nunca disse isso, tá certo? Mas a filosofia de Maquiavel, ela vai caminhar para essa frase. Ele vai se dar conta que os reis, sim, vão usar os meios que tiverem que serem usados para alcançar a finalidade. E a finalidade do rei é garantir o poder. Primeiro lugar, poder. Segundo lugar, bem-estar do povo. Ele nunca vai colocar o bem-estar do povo acima do poder dele. Ele sempre vai priorizar o poder. Tendo poder e bem-estar do povo, melhor para ele, porque ele vai ser mais, de certo modo, quisto pela sua comunidade. Então, Maquiavel se dá conta que os reis precisam aprender a essa dosagem. Não dá para ser bom demais, porque se eu disser sim, 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 o dia que eu disser não, eles vão querer fazer uma revolução. Então, eu não posso ser 100% agradável. Mas, ao mesmo tempo, se eu for cruel demais, eu vou morrer envenenado no primeiro chá que eu tomar. Vamos pensar que o rei, ele estava sempre... Na espreita do rei, sempre estava a conspiração. Então, sempre podia ter aquela pessoa que está tramando contra o rei. Então, o rei, ele também tinha medo de ser muito cruel para evitar as traições. Né? Vamos dar um pulo agora para a contemporaneidade. Né? Olha quantas pessoas Stalin matou, né, lá no stalinismo, totalitarismo, regime totalitário de esquerda. Quantas pessoas Stalin matou por medo de ser traído? Então, assim, dentro daquelas reuniões dos bolcheviques, 80% daquelas reuniões presididas ali por Stalin, Trotsky ali, 80% morreu e quem matou? O próprio Stalin. Então, às vezes alguns reis, enfim, dessa história, da nossa história, foram tão absolutistas, totalitários, cruéis, que com medo da traição acabava matando antes. Tudo para permanecer no poder. Então, Maquiavel é esse cara, e grava a palavra, ele é um político e ele é um dos pais da filosofia política, e sua política é realista. Ele não está viajando na maionese sobre como a política deve ser. Outra coisa importante que a gente precisa pensar do Maquiavel é que ele está separando a política da ética. Ok? Algo também importante para dizer. Se lá para Aristóteles, o político, aquele que cuida da polis, ele precisa caminhar de modo ético, Maquiavel, ele está se dando conta, na análise dele, que política e ética não tem nada a ver. Por quê, professor? O senhor não votaria em alguém, o senhor votaria em alguém com falta de ética? Eu acho que não, né? Nós temos a tentação de votar em pessoas éticas, ou pelo menos aquela pessoa que a gente acha que é ético, não é verdade? Então a gente tem essa tendência. A gente quer votar em quem tem Jesus no coração. A gente quer votar em quem tem Deus no coração, mas a gente pode se arrebentar por isso. Já parou para pensar? A gente pode se arrebentar. A gente está votando na pessoa porque a pessoa tem Deus no coração. Mas ele tem Deus no coração dentro da comunidade, quando ele consegue ajudar. Mas aí ele vai para uma Câmara de Vereadores e ele não tem as habilidades necessárias para a gestão de vereador. E aí ele acaba fazendo bobagem. E que muitas vezes acontece. A pessoa é super caridosa, super benquista na comunidade. Aí todo mundo vota nele. A pessoa é ética, a pessoa ajuda, dá cadeira de roda. Que massa, show de bola. E é verdade, que legal. Agora ele vai ali para a Câmara de Deputados, para a Câmara de Vereadores, não consegue estar mais tão perto da comunidade, não tem as habilidades necessárias para a gestão, e ele acaba sendo um péssimo vereador. Era melhor ter deixado ele na comunidade,
porque ali ele estava ajudando de verdade. Então, Maquiavel ele vai dizer isso. Ter um coração bom não significa habilidades de gestão política. Então, Maquiavel está separando a política da ética. Outra coisa de Maquiavel são duas palavrinhas que poderão cair aí também nos teus vestibulares, que é virtude e fortuna. Para Maquiavel, o líder precisa ter virtude e fortuna. Bom, virtude vai te lembrar a palavra virtude, habilidade. Habilidade para conduzir o governo, estratégia, o conceito. Errei, olha só, tá? Eu fiz esse material essa semana, tem erros de ortografia que eu preciso arrumar. Né? Virtude é estratégia, é uma pessoa que consegue ter habilidades para ter uma boa gestão. Fortuna, meus amados, tem uma deusa romana, ok? Uma deusa da mitologia greco-romana, que o nome dela é Fortuna. Fortuna é a deusa do futuro, ok? Fortuna é a deusa do destino. Então, por que Maquiavel ele usa essa palavra, tá? Porque, para Maquiavel, o nosso futuro ele é totalmente incerto. O que vai acontecer amanhã, e aí, ó, grava outra frase de Maquiavel. Para Maquiavel, 50% das coisas que vão acontecer amanhã depende de ti. Único e exclusivamente dependem de você. E os outros 50 não dependem, ok? O que depende de mim para o rei? A virtude. A virtude. Pô, eu tenho que estudar, eu tenho que saber, eu tenho que adquirir conhecimento, estratégia, eu tenho que botar em prática as minhas virtudes, eu tenho que dar conta dos meus 50%, porque os outros 50% não dependem de mim. Esse acaso, ou o futuro que não depende, é a fortuna. Só que quando ela acontece, eu preciso ter habilidades para dar conta do inusitado, dar conta do inesperado. Então, fortuna são essas circunstâncias que vão acontecendo. Né? E aí tem a frasezinha, né? Quem dispõe de virtude sabe contornar os imprevistos da fortuna e se fortalece. Sei lá, vou dar um exemplo bobinho aqui. Imagina que tu tá fazendo comida e aí o gás acaba. E aí o que tu vai fazer? Tu não esperava isso. Tu não esperava o gás acabar. E aí tu vai ter que contornar essa situação o mais rápido possível. E aí o que tu vai fazer para contornar a situação? Então, sei lá, tô dirigindo o carro, o pneu fura. E agora? O que eu vou fazer? Se eu não souber trocar um pneu, tô ralado. Vou ter que chamar o seguro. Se eu não tiver seguro. Então, o que seria uma boa virtude nesse caso? Bom, a pessoa tem a habilidade ali de trocar um pneu, porque ele não esperava que o pneu ia furar no seu carro. Então, a virtude é aquilo que a gente não espera que vai acontecer, ok? E a fortuna, perdão. Fortuna é o que a gente não espera o que vai acontecer. E a virtude são as habilidades que tu precisa ter para resolver aquele problema, tá certo? Então, virtude e fortuna, duas palavrinhas de Maquiavel. Andando mais um pouquinho, dá uma levantada de mão aí em quem já estudou contrato social. Contrato social, turma. Alguém já estudou contrato social? Ó, a Aline botou não. Vivian botou não. Tu tá dizendo agora, ao vivo, em a cores, nesse exato momento. É isso aí? Só os microempresas. Olha, agora eu viajei na maionese, só os microempresas. O que? Tô começando a estudar. Muito bom, é isso aí. Então vamos estudar então um pouquinho junto aqui, tá? Alguém aqui? Olha só, show, Cris. Coisa boa. Então, ó, tá aí, ó, com conhecimento, né, latente. Então, vamos estudar aí para relembrar. E o pessoal que nunca viu, tá vendo agora pela primeira vez. Gente, contrato social ou contratualismo é aquele contrato que a sociedade estipulou com o Estado. Então, quando alguém vai casar, no civil ou no religioso, está fazendo um contrato.
Não é verdade? Está fazendo um contrato. Quando papai e mamãe for fazer tua matrícula na escola, papai e mamãe está fazendo um contrato. Quando tu vai trabalhar, tu também está fazendo um contrato. Então, a nossa vida social, ela é perpassada por contratos, né? Olha, é difícil a gente não ter algum contrato. Aqui a gente tem um contrato. Uma das cláusulas do nosso contrato é colocar a chamada no último minuto da aula. Pô, que medida impopular, mas é uma cláusula do nosso contrato. Que loucura. Quando uma empresa é aberta, ela fala, perfeito, Liliane, é isso aí. Então, gente, tudo é contrato, tá? Bom, mas aqui, dentro do estudo, a gente vai estudar principalmente 3 pensadores que vão analisar os contratos que a sociedade fez com o Estado, ok? Contratos que a sociedade estipulou com o Estado. E aí a gente precisa entender algumas coisas aqui, tá? Primeiro, para esses 3 filósofos, e aí algo que tu pode anotar aí, para esses 3 filósofos, o Estado é um mal necessário. O Estado é um mal necessário porque tá lá para Peraí, será que tá aqui ainda? Olha só, esse aí não é o meu, tá? É a chamada de redação, Roberta. Chamada de redação que estava no meu Ctrl+C aí. Então, para esses filósofos, gente, o Estado é um mal necessário. E por que o Estado é um mal necessário? Porque as pessoas não souberam viver num estado de natureza, num estado natural. Como a raça humana não conseguiu viver no aspecto mais natural do ser, porque não conseguiu conviver, não deu liga, não deu harmonia, não conseguimos viver no estado natural, a raça humana, aos poucos, foi criando códigos, leis, culturas, éticas e normas, e aos poucos foi criando o Estado. É óbvio que esse Estado que esses filósofos estão falando, eles estão falando da Idade Moderna, ok? No contexto moderno, então eles estão falando do Estado moderno. Eles não viveram lá na Grécia Antiga, enfim. Então eles estão escrevendo essas teorias pensando no Estado que eles tinham naquele momento ali. Mas os 3 que a gente vai trabalhar vão perceber isso. Os 3 dizem que o Estado é um mal necessário porque a raça humana não conseguiu viver bem no seu estado de natureza. Os 3 bonitos que a gente vai estudar é o Thomas Hobbes, o Locke e o Rousseau. Tá? O Thomas Hobbes, Locke e o Rousseau, o professor tem vários escritos aqui deles, mas eu acabei baixando da internet, tá? Então, assim, ó, isso aqui é material do prof aqui, só que para ficar mais pedagógico para nós agora, tá? Então tem bastante coisinha aqui, tá, gente? Ó, bastante coisinha aí do professor. Só que para não ficar, para ficar mais pedagógico, eu copiei, tá? Um mapa do Google Imagens, que é esse aqui. Tá bom, turma? Então, esse aqui tu encontra aí no Google Imagens. Se tu colocar contrato social, mapa mental, contratualismo, mapa mental, tu vai encontrar facilmente esse mapinha mental, tá certo? Que eu acabei colocando dentro do material para ficar agora para nós um pouco mais pedagógico para entender esses 3, tá? O nome desses 3, então, é Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, tá? Bom, para Thomas Hobbes, turma, o nosso estado de natureza, ok? O nosso modo de ser era algo extremamente deplorável. Nós éramos a barbárie humana. Ele tem uma visão extremamente pessimista da nossa vida de natureza. Nós somos extremamente egoístas. O estado de natureza, para Thomas Hobbes, o modo mais natural do ser humano ser é mal. Ele está me dizendo o seguinte, que a essência do ser humano é má, o ser humano mata por interesses, o ser humano é egoísta, e uma das frases que ele coloca ali é que o homem é o lobo do homem. Se o homem tiver que matar, ele vai matar. E o homem é naturalmente egoísta e mau. Só que numa sociedade dessa, ok?
onde todo mundo é mau, todo mundo é desconfiável, todo mundo pode matar, mas ao mesmo tempo tem medo de morrer, não dá para viver. Como é que tu vai viver numa sociedade assim? Não tem como. Então, os homens fizeram um contrato social. O que os homens vendem para o Estado de Thomas Hobbes? A liberdade. Olha só, para Thomas Hobbes, o ser humano, ele olha para o Estado e oferece para o Estado a liberdade. E o Estado me dá segurança. Ou seja, eu não sei viver, a minha liberdade ela é violenta, ela é egoísta, ela é agressiva, eu não sei ser livre sem matar o próximo, então eu preciso, para ter vida, não ser livre. Então eu dou para o Estado a liberdade, a minha liberdade, e este Estado ele vai controlar a minha vida e manter a ordem. Nós estamos aqui, nesse momento, falando de um Estado absolutista, de um Estado autoritário. Então, para Thomas Hobbes, a humanidade só tem jeito se esse Estado for um Estado autoritário, um Estado controlador das tuas liberdades, ok? Então, tem até o livro do Thomas Hobbes que se chama Leviatã, que vai lembrar um monstro marinho, ok? Um monstro marinho mitológico, inclusive o Leviatã também, ele é um monstro marinho escrito nas poesias do Antigo Testamento. Então, ele vai pegar o Leviatã, que também é um personagem mítico da Bíblia, para dizer que o Estado tem que ter a força da guerra e a força religiosa, porque é o Estado que vai controlar e comandar a tua vida. Ok, gente? Então, para o Thomas Hobbes, o Estado ele é absolutista, totalitário, autoritário, porque eu não sei viver livre, então eu vou ofertar a minha liberdade e ele vai cuidar da minha segurança. Para o John Locke, é um pouco menos pessimista, ok? Porque para o John Locke, nós temos como direito natural a vida e a liberdade, tá certo? Então, Locke, ele é um cara que é o pai do liberalismo. Vamos pensar aqui que ele é o John Locke, ele é o início do liberalismo, né? Que vai inaugurar. Bom, hoje nós temos um neoliberalismo no mundo, mas as ideias liberais é do John Locke, ele é o pai do liberalismo. E ele vai dizer que o direito natural é vida, liberdade e propriedade. Nós temos isso por direito natural. Então, nesse sentido, a visão dele é um pouco otimista. Né? Nós, no estado de natureza, nós temos, então, os nossos direitos. O problema é que também a gente não consegue organizar isso. Então, para John Locke, nós não somos seres organizados. Nós temos o direito à vida, nós temos o direito, sim, à liberdade, nós temos o direito a ter, né, a sua propriedade. A primeira propriedade é a própria vida. A segunda propriedade é o fato de ser livre. Né? Isso é uma propriedade. E a terceira propriedade, aí sim, aí ele já está falando de um bem material, tá certo? Só que a gente não sabe, a gente não é organizado, a gente não consegue viver organizando-se por si só. Então, Locke, ele vai defender a existência de um Estado, sim, mas um Estado que interfira o mínimo possível, ok? Então, esse Estado, ele tem que interferir o mínimo possível, mas ele tem que assegurar os nossos direitos. Então, se lá para o Hobbes aqui, o Estado ele tem que intervir totalmente na minha vida, para o John Locke, o Estado tem que interferir o mínimo possível, mas ao mesmo tempo assegurar os meus direitos. Perfeito? E para o Rousseau, que é um outro filósofo, ele vai ter uma visão um pouco mais otimista, certo? Um pouco mais otimista do mundo natural. O Rousseau uma das famosas frases dele, né? O ser humano é bom, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Ou o homem no seu estado de natureza é bom, mas na sociedade ele vive acorrentado. Então, para Rousseau, a visão do ser natural é uma visão boa. Nós somos um bom selvagem, porém, a sociedade
o modo como se deu a sociedade nos corrompeu. Então, eu preciso criar um Estado que atenda verdadeiramente o desejo coletivo dessa sociedade. Porque se esse Estado atender objetivos somente da elite, eu seguirei me corrompendo. Então, não sei se a gente conseguiu entender, eu vou tentar falar isso de novo, né? Para Rousseau, nós somos bons enquanto seres naturais. A questão é que a sociedade nos corrompeu. Por que a sociedade nos corrompeu? Porque ela, de alguma maneira, acabou priorizando o interesse de uma minoria rica. E a sociedade, de algum modo, não priorizou os interesses da maioria. Então, para Rousseau, é necessário a criação de um Estado que atenda à vontade geral. Eu gosto muito de dizer que Rousseau é um dos caras que está meio que criando o impeachment. Rousseau é meio... né, tu não vai encontrar isso na literatura dele, mas Rousseau é um cara que meio que criou o impeachment. Por quê? Porque, para Rousseau, que é um defensor da democracia, vamos pensar assim que Thomas Hobbes e John Locke, eles estão falando de um Estado monárquico, ok? Thomas Hobbes e John Locke estão falando de um Estado monárquico. Qual é a diferença? Hobbes é monarquia absoluta. Locke é uma monarquia mais liberal, uma monarquia com ideias do iluminismo, ou seja, um déspota esclarecido, é um rei, mas que tem como fundamento ideias do iluminismo. Então, os dois bonitos ali de cima estão com a monarquia. Rousseau, ele já está dando os passos para a democracia. O povo precisa votar, o povo precisa escolher alguém para estar ali no Estado representando. O Rousseau é um dos defensores de uma democracia representativa, essa democracia que precisa representar o interesse de uma classe, né, classe popular. E se esse governante não conseguir representar os interesses da vontade geral, este cara precisa sair dali. E aí, de novo, em assembleia, em eleição, em votação, se coloca um outro representante da sociedade. Resumindo, então, esses são os três principais filósofos do contrato social e que vão tentar falar aí, ó, sobre como é que a gente precisa se comportar em relação ao Estado e como é que o Estado precisa se comportar em relação a nós. Tá certo, gente? Bom, levanta a mão quem é que não está dormindo aí. Vamos lá. O pessoal está acordado? Está acordado aí? Quantos minutos faltam para bater? Alguém me coloca aí o quanto, porque eu não faço ideia. Bianca levantou a mão? Fala. Não, é só para mostrar que eu tô acordado. Aí, show. 21h39, prof. Fala, Aline. 21h40. Ok, 21h40. Tem um latão geladinho esperando. Ai, que horror. Mas tem, né? Amanhã não dou aula, né? Então, hoje tem filme, né? E tá bom, é isso aí. Gente, Montesquieu, ele assim, ó, falta 10 minutos, né? O professor não vai ficar falando muito dos três poderes, tá? Mas a gente precisa entender o seguinte, tá? E pizza! Isso aí, Liliane. Os três poderes que hoje fazem parte de todo o sistema democrático. Tu não vai encontrar hoje um sistema democrático, né? Que uma forma de governo, ok? Eu não estou falando de parlamento, tá? Monarquia parlamentar. Não, eu estou falando de regime democrático, tá certo? Estados democráticos de direito. Tu não vai encontrar um Estado democrático de direito que não tenha hoje o poder dividido em três, tá certo? Então, os poderes hoje, eles, dentro de um Estado democrático de direito, ele é dividido em executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu é o cara que vai teorizar, de certo modo, isso, mas ele não é o grande fundador, tá? Porque essa história de dividir o poder em partes, e para que a gente divide? Para quebrar o poder mesmo. Então, essa é real. Então, desde Aristóteles se vem a ideia
desde Aristóteles, nós temos a ideia de um poder que precisa ser dividido entre ele mesmo, porque um poder, único poder na mão de um só, vai dar problema. E qual é o problema? Para evitar a mão de ferro. Muito bom! Inclusive tem o bonito que é o Michel. E agora qual é o nome do magrão? Michel, e agora me fugiu o nome do cara. Pesquisa aí, ai, meu Deus. Tem um cara, tá, que ele fez a teoria das elites do poder, ok? Que me deu um azul agora na cabeça e me esqueci o nome dele. Que é a teoria das elites, tá? E na teoria das elites tem a teoria da mão de ferro da oligarquia, a teoria a lei de ferro da oligarquia, perdão, a lei de ferro da oligarquia. E esse cara, ele tá, claro, aí ele vai para outra linha, enfim, tá? Ele vai para outra linha, ele vai criticar a democracia, mas o fato da Bianca ter colocado ali mão de ferro me lembrou a lei de ferro da oligarquia, porque no final ele critica que a democracia também pode virar um regime autoritário, depende de quem está lá. A questão é que quanto mais eu dividir esse poder, mais fraco ele vai ficar. É isso que esses caras estão dizendo. O poder na mão de um só é para evitar mão de ferro, é para evitar um regime de partido único, um regime extremamente totalitário, é para evitar uma tirania, é para evitar de novo um governo despótico. Robert Michels, obrigado. Ó, que vergonha, eu me esqueci o nome do cara, eu só falava Michels, não me viu outro nome do cara. É isso aí, tá? Então, esse cara, ele vai escrever criticando um pouco a democracia. Por quê? Não porque ele é contra a democracia, mas porque ele está se dando conta que mesmo com o poder dividido, mesmo com o poder da classe popular, as elites, elas dão um jeito de, depois, virar as costas para o povo, né? Show de bola, obrigado, hein? Valeu. Então, essa teoria das elites, né? Eles usam, olha a sacanagem, tá? Olha a sacanagem disso. Eles usam o poder do povo. Para quê? Para o povo votar, né? Para o povo votar. Então, eles usam o poder popular. Eles usam o meu direito político de votar, ok? Só que quando eles chegam no poder, eles dão um jeito de perverter de tal modo que agora eu sou obrigado a seguir eles, ok? E aí vamos entendendo que muitos regimes totalitários, eles entraram, né, muitos regimes totalitários, eles entraram pela via democrática. Sim, eu acho que é um sofismo e é uma, como é que eu vou dizer, Maquiavel, que não é maquiavélico, ele tem uma pergunta. O rei, ele pode mentir para se manter no poder? Pode, se é para se manter no poder, ele vai mentir. Então, as elites, elas fazem isso. Elas, na verdade, elas elas têm uma linguagem totalmente sofista, demagógica, e aí tu vai lá e tu vota. Mas quando aquela pessoa tá lá, tu é o que menos importa, né? Então, a divisão dos poderes, ela existe em teoria há muito tempo. Mas o Montesquieu, ele vai, então, organizar melhor. Eu tô acabando de ver aqui, né, que tem erros aqui de digitação do professor que eu tenho que arrumar, né? Por exemplo, ali, orientada pela virtude, né, gente? Tá? Então, tem uns errinhos aí que eu tenho que corrigir antes de mandar para vocês. Mas o Montesquieu, ele é um cara que entra também na questão do poder para dizer que o poder precisa ser fiscalizado pelo próprio poder. Por isso que eu divido ele em partes, né? É isso aí, Bianca. Né? Tu imagina. Não tem pobreza que aguente 14 horas de trabalho. Que é uma problemática muito grande essa frase, né? Depende, né? Depende de que trabalho, né? De que trabalho essa pessoa está falando, né? Enfim, então isso também é uma questão de poder, né? Então assim, ó, olha que louco isso, mas a divisão social do trabalho, gente,
tá? A divisão social do trabalho, que gera diferentes status. Por quê? Sim, porque cada trabalho tem uma renda. Com aquela renda, eu tenho o consumo X, com a outra renda, eu tenho um consumo Y. Olha que sacanagem. Existem trabalhos diferentes, rendas diferentes, e essas rendas elas me dão liberdades diferentes e poderes de compras diferentes. Só que é esse mundo material que me rotula, que me legitima ou me deslegitima. O que significa? Que tem trabalhos, então, que têm um status de vida mais elevado e me darão poderes maiores. E status em virtude de trabalhos que pagam mal, ok? Status menos privilegiados na sociedade. Então, depende do trabalho. A minha libertação da pobreza, olha que louco, não depende de trabalhar, depende, né, de que trabalho eu estou fazendo, porque ele está me remunerando de um modo. E sim, né, enquanto tem gente que trabalha 14 horas aí para ganhar um salário, tem gente que vai trabalhar 4, 5, 6 horas para ganhar 3, 4 salários. E eu não estou criticando quem está ganhando 3, 4, 6 salários, porque, na verdade, quem é que não quer ganhar? Quem é que não quer ganhar 10 mil por mês? Seria um pouquinho de hipocrisia da nossa parte. Todo mundo quer ganhar 10 mil por mês. Então, o problema não é quem está ganhando 10. O problema é quem está trabalhando 14 e não ganha 2 salários. É um absurdo. É isso, é um absurdo. A pessoa vive totalmente na dimensão do casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, e não vive uma outra dimensão. Não há uma dimensão do teatro, do lazer, de uma outra perspectiva. Fala, Bianca. Vale citar o exemplo da Uber, que está sendo multada pelo governo brasileiro em R$ 1 bilhão por negar direitos básicos aos trabalhadores da Uber, porque de acordo com a Uber eles são autônomos, mas a Uber recolhe 40% do que eles fazem. Aí daí a gente vê como é que essa questão, né, a pessoa, o Uber, quantos Ubers, se vocês forem ver qualquer um, eles normalmente varam à noite trabalhando e, né, não tem direito básico. Se eles se acidentarem, azar, não tem direito trabalhista nenhum. É isso. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. A mais-valia do Uber, né? O excedente que ele ganha em cima do cara que está ali, da moça que trabalha no aplicativo, do menino que trabalha, é uma coisa absurda. E é bem isso que a Bianca está trazendo. O cara se acidenta, ele não tem nem como processar. Sei lá, não tem, sabe, não tem o que fazer, não tem como se encostar, porque não tem nenhum direito trabalhista. E isso é um absurdo. E aí, vamos lá. Mas isso também é polêmico um pouco, porque alguém pode dizer, tá, professor, mas se tu enche a Uber de direitos trabalhistas, a Uber vai sair do Brasil e vai para outro lugar. O que também pode acontecer. E por quê? E por quê? Porque sabe qual é a visão que a gente tem hoje, turma? Imagina que, e aí acho que eu vou fazer essa visão. Sei quantos minutos falando. Tá, vamos lá. 10 para as 10. Mas eu preciso partilhar essa visão. Imagina que cada país, turma, cada país é um produto na prateleira do supermercado. Cada país. Tá certo? E as grandes multinacionais, as grandes empresas, elas são aquelas pessoas que vão passar pela prateleira e vão procurar o que mais vale, vão comprar o que mais vale, vão comprar o que mais vale a pena. E por que eu digo isso? Porque se o Brasil enche a Uber de direitos, enfim, tá? Carteira, vai aumentar o salário, diminuir a mais-valia para a empresa e aumentar então o lucro, a lucratividade, dá direitos trabalhistas. A Uber pode sair daqui e ir para um outro país que não tenha direito nenhum. Porque é o que acontece. Os países, tem países que têm uma boa lei trabalhista, tem países que têm uma boa lei trabalhista, e tem países que não têm nada de lei trabalhista. Então, às vezes, gente, a mesma empresa tem diferenças, ok,
Assim, ó, uma coisa muito louca, tá? Muitas grandes empresas, a própria classe operária não consegue ser unida. Por quê? Porque parte da classe operária trabalha em país que não tem lei nenhuma. Passa trabalho, é explorado de um modo tal, né? E parte da classe operária trabalha num outro país que é cheio de direito trabalhista. Eles não conseguem se unir. Não existe uma ligação da própria classe trabalhadora, porque tem trabalhador que está num país que não tem direito nenhum, tem trabalhador que está num país que dá direito, e isso acontece atualmente. Então, ao mesmo tempo que tu quer aumentar o direito, existe aquela questão de que a multinacional que está dando emprego pode sair daqui e se instalar num país com a lei super flexível para o trabalho. Ok? Não sei, vocês me entenderam o que eu quis dizer? Então, sabe aquela coisa? Se correr, o bicho pega, se pegar, o bicho come, e aí tu quer aumentar o direito, mas aí a empresa daqui a pouco larga fora. Então, porque a empresa, ela sempre vai buscar mão de obra barata, né? E às vezes, se ela tiver que ir para um país sem lei nenhuma, ela vai. Tipo, fala, Bianca, pode falar. É que a gente entrou nessa questão de pagar menos para o trabalho. Eu estava tendo essa conversa com o meu irmão hoje sobre isso. E sobre a questão também que chega das inteligências artificiais com carros automotivos sem precisar de pessoas. A partir do momento que isso se tornar realidade para em todo mundo, em especial, já que a gente está falando no Brasil, aqui no Brasil possivelmente vai ocorrer um desemprego em massa por causa que a Uber vai demitir as pessoas porque o capitalista quer capital, ele não quer despesa. E é isso aí. É triste. É isso. Gente, assim, ó, o capitalista, ele não está preocupado com o produto, ele está preocupado com o dinheiro. Ele está vendendo sapato. O sapato parou de dar dinheiro, mas agora a salsicha dá dinheiro, ele não está nem aí pro sapato. Ele vai vender salsicha. Essa é a questão. E o que a Roberta está trazendo é extremamente importante. Tá? Eu acho que vale aqui a leitura também. Ó. 13 trabalhadores eram submetidos à servidão por dívida, jornadas excessivas e condições degradantes de alojamentos em Barcelos, Amapá, pode ser? No meio da floresta amazônica. A vassoura que você usa em casa pode ter tido trabalho escravo em seu processo de fabricação. Uma operação realizada entre 27 de abril e 11 de maio resgatou 13 pessoas em condições análogas a de escravos trabalhando na extração de piaçava em 2 comunidades rurais entre os municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, no norte do estado do Amazonas. Olha, eu falei Amapá antes. Cerca de 400 quilômetros da capital Manaus. A fibra originária de uma das espécies de palmeira é amplamente utilizada na produção de vassouras. Os patrões, acredito, forneciam dinheiro, forneciam mercadorias e insumos necessários para a realização dos trabalhos como combustível e alimentos com valores superfaturados de até 150. E muitos deles trabalhavam para pagar essas dívidas, com certeza, mas nunca conseguiam, então não recebiam salários. Eu cheguei a falar nessa aula aqui, em outras aulas, que o Brasil ele é o primeiro país condenado a tráfico contemporâneo. Existe uma ONG que trabalha com a Organização das Nações Unidas, e o Brasil, ele além dele ter sido o país mais atrasado a acabar com a escravidão em 1888, ele é o primeiro país contemporâneo a ser processado, primeiro país, perdão, a ser processado, internacionalmente por escravidão contemporânea. Então é uma coisa que o Brasil, ele é um país de muitos contrastes, né? De muitas coisas díspares, né? Como é que a gente estabelece o poder? E aí aqui, ó, porque eu sei que a aula já está acabando e falta... Nós temos aqui alguns filósofos e sociólogos que valem a pena também a gente pensar, que é o Weber, por exemplo. O Max Weber, ele vai tentar falar dos tipos de poder e da dominação. Ele vai se dar conta que existem 3 tipos os grandes líderes do poder, né? Os grandes líderes do poder, Weber, então, fez essa divisão em 3. Tá? Ele dividiu o poder em racional legal, que são aqueles poderes
na base da lei. Então, eu obedeço porque está na lei. Né? E existe o poder tradicional, daquilo que a gente obedece por uma questão de costume, né? Por uma questão de hábitos da família, coisas que nós aprendemos com os nossos antepassados. Né? Então, e olha que interessante, o poder, a partir de Weber, tá? E depois em Bourdieu, ele vai começar a dar uma guinada muito forte. Eu estou saindo agora de um universo político e estou começando a entrar no universo do poder social. Poder está em todas as esferas, não só numa questão de patrão e empregado. Por exemplo, o que a Roberta está trazendo aqui, e o que a Bianca também estava falando, é uma relação de poder extremamente de patrão e empregado, onde o patrão está explorando e está exercendo o poder máximo que pode. Então aqui é uma relação brutal de poder. E esses filósofos mais contemporâneos, eles estão trazendo agora, né, Weber, Bourdieu e Foucault. Weber, Bourdieu e Foucault são os caras que vão começar a trazer a questão da esfera do poder para as nossas esferas, para as nossas convivências. Então, há poder dentro da escola. Já vou botar a chamada. Há poder dentro da relação, por exemplo, professor-aluno, gente. Há poder dentro da relação aluno e aluno. Já estou copiando aqui. Copiar aqui. Deixa eu colocar para nós aqui. Tá? Kathleen, tá aí minha chamada, minha querida. Então, existe toda essa questão, tá? Talvez essa parte do poder a gente fale em um outro momento da aula, tá? Em outra aula, né? Para variar em outra aula. Ok? Para variar em outra aula, porque é sempre bastante conteúdo. Então, acho que para um outro momento também, ó, Weber, Foucault e o Bourdieu, que são filósofos que vão trabalhar as problemáticas do poder de um outro momento, de um outro modo, enfim, mais nas nossas relações. Isso vai ter que ficar para as próximas aulas. Tá bom, gente? E outra coisa, tá? Eu acho que quando... honestamente, tá, turma? O professor nunca entrou nas chamadas, tá? Mas se eu não me engano, tá? Eu até vou ver aqui para não falar bobagem. Quando a gente entra, ó, tô entrando na chamada aqui, ó. Quando a gente entra na chamada, tá escrito aqui, ó. Qual é a sua opinião sobre a aula? Vocês podem aqui, ok? Escrever alguma coisa. Professor, vamos estudar isso? Professor, vamos ver isso, ok? Porque, honestamente, gente, a gente está na 7ª semana, vai chegar até a 13ª, ok? E a gente não vai conseguir ver tudo. Não tem como trabalhar toda a história da filosofia, não tem como trabalhar toda a história da sociologia. Eu estou a 2 aulas, ou 2 aulas na vibe da sociologia. Próxima aula, vou tentar trazer filosofia, tá? Mas aquilo que vocês quiserem escrever, né? Professor, vamos tentar estudar isso. O professor agora, nesse feriado, eu vou abrir as últimas chamadas aí, para ver se tem alguns feedbacks nesse sentido, que aí a gente pode estar construindo aulas também, que tem aí relação com aquilo que vocês estão estudando, com aquilo que até para contribuir com o repertório cultural aí, ó, dos argumentos que vocês precisam colocar na redação. Tá certo, gente? E vamos lá, beijo para vocês. O professor também está saindo, tá, Cris? Gente, fiquem com o Papai do Céu. Até a próxima. Tchauzinho. Show. Boa noite, bom feriado. Boa noite, bom feriado. Bom descanso para quem for descansar. Bom trabalho para quem for trabalhar. Eu sou uma. É isso aí, minha querida. Quem é aquela menina que falou do quarto de despejo? Ela tá aí ainda ou não? A menina do quarto de despejo. Será que ela foi embora já? Ou nem entrou hoje na aula? Não se lembra quem é que falou do quarto de despejo? Eu comprei o quarto de despejo, agora estou devendo a leitura. Estou devendo a leitura agora, mas eu comprei. Comprei. Boa noite, gente! Boa noite. Boa noite. Jennifer, que vergonha, Jennifer. Tu não tinha uma irmã, Jennifer. Eu achei que eu sabia de quem era a Jennifer. Que absurdo. Prof. Oi.
Professor, tem que parar de gravar, professor. É verdade, Cláudia. Tá bom, uma boa noite pro senhor e um bom feriado. Boa noite!